Olá pessoal, bem-vindo ao canal Colecione Saber, o canal da numismática brasileira. Aqui é o Júnior, seu numismata de plantão, trazendo mais um vídeo aqui com um pouquinho do nosso conhecimento para transmitir para vocês, para que vocês possam estar desfrutando ao máximo aí o garimpo de vocês, procurando as moedas especiais da Numária brasileira. Hoje eu estou trazendo uma moeda e a gente vai abordar dois assuntos: estado de conservação. E nós vamos abordar também grau de raridade. A gente está trazendo hoje uma moeda especial do Brasil, uma moeda que facilmente ela pega 10 mil reais aí brincando em seu estado de conservação MS 70 ou 69, devidamente certificado. Tá? É uma moeda muito difícil já de aparecer hoje na Numária brasileira. A oferta dessa moeda é muito pequena, é uma moeda extremamente rara, tá? Ela tem a raridade R1, então é uma moeda, como eu falei, ela apresenta uma característica específica. Primeiro eu vou mostrar a moeda comum, essa aqui é a moeda comum. Então assistam o vídeo até o final para vocês verem qual é a moeda que em seu estado de conservação, flor de cunho excepcional ou MS 6970, devidamente certificado, pode chegar a valer 10 mil reais. Fácil, tá? Essa moeda que eu estou mostrando para vocês, ela é a moeda do primeiro centenário da independência, cunhada na Casa do Rio de Janeiro. Ela tem uma liga de cobre e alumínio. Ela tem 22,5 milímetros e ela pesa 4 gramas e tem uma espessura de 1,5 milímetros. É uma moeda que tem o bordo serrilhado. Deixa eu mostrar para você aqui o outro lado dela, né? Para vocês poderem. Tá aqui, ó. O outro lado dela tá aqui. E o bordo dela aqui, ó, serrilhado. Tá vendo? Então, é essa moedinha aqui. Então, vamos lá. Vamos falar mais um pouquinho dessa moeda. Essa moeda aqui que eu estou mostrando para você, ela é a moeda comum, tá? A moeda que aparece mais corriqueiramente. E eu vou mostrar alguns detalhes para vocês poderem se situar na peça que é comum. Vamos lá. Sempre pegando pela borda, e se for pegar no campo da moeda, você tem que sempre estar ou com uma luva, porque é uma moeda que tem um estado de conservação mais diferenciado. Olha o efeito reloginho. Isso aqui é o efeito típico de uma moeda flor de cunho. Essa moeda aqui, apesar de estar flor de cunho, ela apresenta alguns airlines. Então, se a gente fosse mandar graduar uma moeda dessa aqui, dificilmente ela passaria do MS 63. Tá? Pode chegar até talvez no 64, mas eu acho difícil por conta desses detalhezinhos desses airlines. Essa moeda aqui foi retirada, tá, de um saco de pano contendo 1000 moedinhas dessa aqui. Tá? Foi comprada num evento que a gente foi em 2012, tá? E essa moeda já está com a gente, já está fazendo quase 10 anos. Essa moeda está que eu comprei uma quantidade grande, e isso aqui é um fundo de investimento, então a gente deixa elas guardadas para ir vendendo também à medida que vai tendo procura, a gente vai mexendo aí nos nossos acervos e retirando as peças para venda. A moeda de 500 réis do primeiro centenário da independência, de 1822 a 1922, a peça comum, que apresenta a palavra Brasil aqui embaixo da efígie, das duas efígies, ela apresenta um ponto no final da palavra Dom Pedro I. Isso é a primeira característica da moeda comum. E a segunda é que ela não apresenta o erro de cunhagem, né? Porque essa moeda ela teve um defeito, que ela foi cunhada, foi feito o cunho, o próprio cunho dela, o molde do cunho foi feito com a palavra errada, foi escrito B, Basil. Tá? Essa aqui é a comum, é a moeda comum. Eu vou mostrar para vocês a outra moeda. Essa moeda aqui, comum, nesse estado de conservação, flor de cunho, ela está valendo em torno dos seus 100, chega até 140 reais, nessa condição que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, a gente vai deixar essa peça aqui, e agora eu vou pegar uma outra peça, que é a peça que vocês devem procurar aí
e eu vou mostrar para você o que você tem que procurar nessa moeda para que você consiga aí nos seus garimpos triplicar, quadriplicar, elevar aí a 10ª potência o valor dessa moeda, tá? É isso aqui, pessoal. Nós temos que procurar esta moeda aqui. Essa moeda aqui, se a gente analisar, o primeiro dado que você vai ver aqui é que ela não tem pontos, né? Na palavra Dom Pedro I igual a outra. Deixa eu virar aqui a outra. Para vocês verem. Então, ó, a primeira apresenta pontos na palavra Dom Pedro aqui. Vamos ver se eu consigo botar as duas alinhadas para vocês poderem ver. Ó. O Dom Pedro ali, ó, Dom Pedro tem ponto no depois do D e lá no final de Dom Pedro I. A B Basil, ela não tem isso, ela tem a grafia escrito direto, sem o ponto, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que olhar para conferir se ela é autêntica, não tem ponto e tem que ter necessariamente a palavra escrito B Basil. Ao invés de Brasil, ela tem que estar escrito B Basil. Essa moeda aqui que está na minha mão, ela é uma moeda que está no estado de conservação muito bom, tá? Mas ela não chega a ser flor de cunho. Ela é uma soberba flor, ou seja, ela é um AU 58. Ela é um degrauzinho abaixo do flor de cunho, tá? Mas essa moeda aqui, nessa condição que está aqui, ela vale pelo menos R$ 2.500, tá certo? R$ 2.500. O que ela precisa ter para poder aferir a cifra de R$ 10.000? Então, como eu falei, mostrei para vocês, não é qualquer moeda que vai aferir, né, que a gente vai aferir R$ 10.000 de valor para ela. Ela tem que ter algumas especificações técnicas para poder a gente estar pegando esse valor aí de R$ 10.000. Uma moeda dessa, flor de cunho normal, ela vai pegar aí seus R$ 3.500. Isso é fato. Para ela ferir R$ 10.000, a gente precisa de uma coisa chamada certificação. Por quê? Porque a certificação é feita por uma empresa, feita por profissionais qualificados que vão graduar a peça. O que é uma graduação? Graduação é atestar o seu estado de conservação. O estado de conservação, que corresponde à flor de cunho, que vai do MS 60 até a MS 63, isso é uma conservação de flor de cunho basicamente padrão. Isso é um padrão de flor de cunho, tá? Agora, quando você começa a ter uma graduação superior de 64, 65, 66, o valor da peça gradualmente vai subindo conforme a graduação se eleva. E para essa peça ferir R$ 10.000, como eu falei para vocês, você tem que ter uma peça pelo menos graduada com a classificação MS 69 ou 70. A 70 é a máxima. Eu creio que você, com essa graduação de 70 numa peça dessa, você deve conseguir até mais do que R$ 10.000, porque eu não tenho conhecimento de nenhuma peça dessa graduada de MS 70, tá? Então, e quando a gente vai graduar uma peça, geralmente quem manda graduar a peça tem que ter alguns cuidados também para não achar que vai mandar qualquer peça e a peça vai ser graduada como um MS 69, porque não vai. Igual eu mostrei essa aqui do lado. Apesar dela estar flor de cunho, com efeito reloginho e tudo, você vê que ela tem alguns airlines. E a pessoa que gradua essas peças, ela olha com uma lupa que aumenta pelo menos 7 vezes, né? Então a gente precisa disso. Inclusive eu vou dar uma outra dica aqui para vocês, e vocês façam isso. Quem não tem uma lupa, adquira uma lupa de joalheiro urgente. Porque isso é seu material básico. Segundo, comece a olhar qualquer moeda
com a lupa e você vai começar a ver a riqueza que uma moeda tem. Porque quando a gente olha ao olho nu, o nosso olho tem uma limitação. Então a gente não consegue ver os pormenores da moeda, a gente não consegue enxergar o trabalho de arte que é impresso, né, que é cunhado em cada moeda. Se você pegar os dimes, os centes americanos, você vai ver que naquelas escadarias ali você vê os degraus, você vai ver que tem uma estátua dentro daquela casinha que você vê lá naquele centezinho de dólar. Você vai ver que numa moeda daquela tão simples você vê uma arte extremamente bem elaborada. Igual nas nossas moedas também, você vê o tipo de caligrafia que foi aplicada, né? O tipo de letra, a fonte. Você vê os detalhes da efígie, das pessoas que estão sendo representadas aqui, né, que é Epitácio Pessoa e Dom Pedro I. Você vê os detalhes, os cabelos, os cachos, os olhos, você vê a silhueta, você vê tudo, vê o terno, vê a gravata. Então você tem que olhar com lupa para você poder contemplar a beleza de uma moeda, a beleza da arte que uma moeda tem. Tá? Então, falando mais que valores de moedas, a gente também sempre vai puxar para o lado da numismática para que vocês consigam enxergar as moedas com outros olhos, ver com outros olhos, né? Porque enxergar e ver são duas coisas diferentes. Tem muita gente que vê e não enxerga, tem gente que enxerga e não vê. Então, é um paradoxo para isso, tá certo? Então, pegue sua lupa, olhe cuidadosamente cada peça que você tem, por mais simples que seja, estrangeira, nacional, e comece a contemplar a arte por trás da moeda. Tá, pessoal? Então a gente vai ficar por aqui. Esse videozinho de hoje, eu acho que é um vídeo que é bem produtivo, porque mesmo que você veja que a moeda esteja com essa legenda aqui apagada, se ela tiver sem o ponto, você sabe que ela é um B Basil. Pode ser corrigida ou não, porque corrigiram essas moedas. A corrigida tem um valor um pouquinho maior do que a normal. Muita gente faz um alvoroço, mas está corrigida, está corrigida. Não é mais Babazil, tá? Babazil tem que ter os dois B visível. Então que fique bem claro. A outra é uma especulação, tá? Você vai ver, por exemplo, se não tiver os dois B, tiver tudo apagado, tiver o fundo lá corrigido, você sabe que ela foi uma B Basil corrigida. Aumenta muito pouco o valor da peça, tem gente que está botando valor astronômico, mas o que diferencia essa peça é realmente a palavra B Basil, que fique bem claro isso. Fora isso é especulativo. Outra coisa, moedas raras, moedas caras, em condição precária, com danificada, muitas vezes são peças falsas que o pessoal faz para ludibriar pessoas. Depois a gente vai falar sobre isso. Primeiramente, a gente vai encerrar o vídeo, vai pedir o joinha de vocês. Por favor, divulguem o nosso canal, contribui aí com a gente, mande para um amigo, fale bem do nosso canal, tá? Deixa aqui a sua pergunta, o seu comentário, é muito legal para a gente isso também. E espero que os vídeos estejam atendendo às expectativas de vocês. Então, reforçando, para a moeda pegar R$10.000, ela tem que atender ao critério de estado de conservação entre MS 69 e MS 70, que a gente chama de flor de cunho excepcional, e tem que estar devidamente certificada. Por quê? Porque você tem que ter uma validação dessa certificação. Porque qualquer pessoa pode dizer que a moeda é flor de cunho excepcional, mas para isso você precisa ter um órgão que tem uma padronização de graduação para poder aferir isso. A gente ainda não tem isso no Brasil, então a gente só consegue fazer isso no exterior, tá certo? Pessoal, a gente se despede por aqui, um abração a todos e boa coleção.